A chuva caía sem aviso naquela noite. Grossa, fria, insistente. As luzes dos postes refletiam no asfalto molhado, criando sombras longas que se moviam junto com as pessoas apressadas. Ninguém queria estar ali por mais tempo do que o necessário. Foi então que o choro se destacou. Não era alto, não era um grito. Era um som fraco, quase engolido pelo barulho da cidade, mas carregado de algo que fazia o coração apertar. Um choro cansado, desesperado, de quem já havia chorado demais. O homem diminuiu o passo sem perceber. Ele estava acostumado a ignorar quase tudo ao redor. Anos vivendo no automático ensinaram isso. Mas aquele som não saiu da cabeça dele. No meio da calçada, perto da entrada de uma loja fechada, havia uma criança. O menino parecia ter uns 7 anos, usava um casaco fino demais para aquela noite e segurava os próprios braços como se tentasse se aquecer. O rosto estava molhado, não se sabia se de chuva ou de lágrimas, talvez dos dois. As pessoas passavam, algumas olhavam rápido, outras fingiam não ver. Um casal desviou o caminho, um homem mexeu no celular como se nada estivesse acontecendo. O menino chorava sozinho. O homem parou alguns metros à frente e virou discretamente o rosto. Não queria encarar, não queria se envolver. Já tinha visto cenas parecidas antes. A cidade estava cheia delas. Mas algo o incomodava. Ele respirou fundo. Quando olhou novamente, percebeu um detalhe que não tinha notado antes. O menino não estendia a mão pedindo dinheiro, não pedia ajuda. Apenas chorava, em silêncio, como se tivesse desistido de chamar alguém. Nas mãos pequenas, ele segurava algo com força, um papel dobrado, já amassado pela chuva. O homem sentiu um aperto no peito que não sentia havia muitos anos. Ele não estava vestido como alguém importante. Um casaco escuro simples, sapatos comuns, nada denunciava quem ele realmente era. Para qualquer um que passasse, ele era só mais um homem voltando para casa. Mas ele não conseguiu continuar andando. Por alguns segundos, ficou ali, parado, observando de longe. Pensou em seguir caminho, pensou que alguém mais responsável apareceria, pensou que talvez a criança tivesse pais por perto. Mas o choro continuava. E naquele instante, algo dentro dele se rompeu. Uma lembrança antiga, enterrada a fundo, começou a emergir. Um sentimento que ele acreditava ter deixado para trás, junto com o passado que preferia esquecer. Ele deu um passo em direção ao menino. E naquele momento, sem saber, sua vida estava prestes a mudar para sempre. O homem se aproximou devagar, sem querer assustar o menino. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. A chuva ainda caía, agora mais fraca, mas o frio continuava cortante. Quando ele parou a poucos metros, a criança ergueu o rosto assustada. Os olhos do menino se arregalaram por um segundo. Ele recuou, encostando-se ainda mais na parede molhada da loja fechada. Não disse nada. Apenas apertou o papel nas mãos com mais força. "Ei, está tudo bem", disse o homem com a voz baixa, quase engolida pelo barulho distante dos carros. "Eu não vou te machucar." O menino não respondeu. O choro diminuiu, mas as lágrimas continuavam escorrendo. Ele balançou a cabeça lentamente, como se discordasse daquelas palavras. O homem sentiu um nó na garganta. Ele se agachou, mantendo certa distância. Não queria parecer uma ameaça. Observou melhor a criança. O casaco estava rasgado na manga. Os tênis encharcados. As mãos tremiam, de frio, de medo ou dos dois. "Você está sozinho?" perguntou com cuidado. O menino hesitou. Olhou para os lados como se esperasse alguém aparecer a qualquer momento. Depois, com a voz quase inaudível, respondeu: "A mamãe disse para eu esperar aqui." O homem franziu a testa. "Ela foi aonde?" O menino deu de ombros, apertou os lábios e desviou o olhar. "Ela disse que voltava rápido." O silêncio que se seguiu foi pesado. O homem olhou em volta. A rua continuava a mesma. Pessoas passavam, lojas fechadas.
Ninguém parecia notar aquela conversa acontecendo debaixo da chuva. Ele sentiu uma pontada de indignação, mas conteve. "Há quanto tempo você está esperando?" perguntou. O menino demorou a responder. Depois levantou lentamente a mão esquerda e mostrou 3 dedos. 3 horas, murmurou. 3 horas. O homem sentiu o estômago revirar. Pensou em todas as desculpas que poderia inventar para ir embora. Pensou que talvez a mãe estivesse realmente presa em algum lugar. Pensou que não era responsabilidade dele. Mas então notou o papel novamente. "Posso ver o que você está segurando?" perguntou com suavidade. O menino hesitou por alguns segundos. Depois, com cuidado, estendeu o papel amassado. O homem o pegou. Era um bilhete escrito às pressas, com a tinta borrada pela chuva. Ele leu apenas a primeira linha e congelou. As palavras eram simples, mas carregavam um peso impossível de ignorar. O homem fechou os olhos por um instante. Aquela não era uma espera comum. Aquilo era um pedido de ajuda. E naquele momento, ele entendeu que não podia simplesmente ir embora. O homem releu o bilhete mais uma vez, como se esperasse que as palavras mudassem. A tinta borrada ainda permitia entender a mensagem. "Por favor, cuide do meu filho. Eu não tive escolha." A mão dele tremeu levemente. Não era um pedido comum. Não era um recado deixado por distração. Aquilo soava como uma despedida. Ele levantou o olhar para o menino, que observava cada movimento com atenção, como se temesse que o papel fosse tirado dele para sempre. "Sua mãe escreveu isso?" perguntou com cuidado. O menino assentiu em silêncio. "Ela disse quando voltaria?" insistiu o homem. O garoto demorou alguns segundos antes de responder. "Ela disse que precisava resolver um problema e que eu tinha que ser forte." A palavra forte ecoou na mente do homem de uma forma estranha. Ele conhecia bem aquele discurso. Forte demais para uma criança. Forte demais para alguém que deveria estar sendo protegido. Ele respirou fundo e passou a mão pelo rosto molhado. "Você está com fome?" perguntou. O menino hesitou, depois balançou a cabeça afirmativamente. Não disse nada, mas o estômago roncou alto o suficiente para responder por ele. O homem tirou o próprio casaco e colocou sobre os ombros pequenos da criança. O menino arregalou os olhos, surpreso. "Mas o senhor vai ficar com frio", murmurou. O homem forçou um sorriso. "Eu aguento." Naquele instante, um carro desacelerou próximo a eles. 2 homens olharam pela janela, curiosos demais. Um deles comentou algo que o homem não conseguiu ouvir. O carro seguiu adiante, mas deixou no ar uma sensação desconfortável. O homem sentiu o perigo se aproximar. Ele sabia como a cidade funcionava. Uma criança sozinha na rua não passava desapercebida por pessoas com más intenções. E aquele menino já estava ali tempo demais. "Escuta", disse o homem, com a voz firme, mas gentil. "A gente não pode ficar aqui." O menino arregalou os olhos novamente. "Mas a mamãe disse para eu esperar." O homem se ajoelhou à frente dele, ficando na altura dos seus olhos. "Eu sei, e você fez exatamente o que ela pediu. Mas agora eu preciso te ajudar a ficar seguro." O garoto mordeu o lábio, claramente dividido entre obedecer à mãe e confiar naquele estranho. Antes que pudesse responder, uma sirene distante ecoou pela rua. O menino se encolheu, assustado, segurando a manga do casaco do homem. Naquele momento, algo se quebrou de vez dentro dele. Uma lembrança antiga voltou com força. Ele, ainda criança, sentado em um lugar frio, esperando alguém que nunca voltou. O homem fechou os olhos por um segundo. Ele não permitiria que aquela história se repetisse. Não desta vez. Ele se levantou lentamente, estendendo a mão para o menino. "Vem comigo", disse. "Eu prometo que não vou te abandonar." Depois de alguns segundos de hesitação,
a criança segurou a mão dele. E aquele simples gesto mudou tudo. O homem caminhava com o menino ao seu lado, sentindo a mão pequena apertar a sua com força. A chuva havia diminuído, mas o frio permanecia. Cada passo parecia carregar um peso invisível, o peso da responsabilidade que ele havia aceitado sem perceber quando decidiu parar. Eles entraram em uma lanchonete ainda aberta. O cheiro de comida quente fez o menino erguer o rosto pela primeira vez sem medo. O homem pediu algo simples, observando enquanto a criança comia devagar, como se temesse que aquilo pudesse desaparecer. "Qual é o seu nome?" perguntou. "Daniel", respondeu o menino entre uma mordida e outra. O homem assentiu, gravando aquele nome na memória. Após comer, o homem fez algumas ligações. A voz dele mudou. Não estava mais insegura, estava firme, decidida. Em poucos minutos, pessoas chegaram, profissionais, discretos. O tipo de gente que só aparece quando alguém importante faz um pedido. O dono da lanchonete observava tudo em silêncio, sem entender como aquele homem comum parecia ter tanto controle da situação. O menino percebeu. "O senhor é rico?" perguntou com inocência. O homem sorriu de leve. Isso não importa agora. Mas importava. Pouco tempo depois, uma assistente social se ajoelhou diante de Daniel, falando com cuidado. Explicou que procurariam a mãe, que ele ficaria seguro, que ninguém o machucaria. O menino olhou para o homem, inseguro. "O senhor vai embora?" O homem se abaixou e segurou o rosto do garoto com carinho. "Eu vou estar por perto, prometo." Mais tarde, descobriu-se a verdade. A mãe de Daniel estava presa em uma situação desesperadora, endividada, ameaçada, sem saída. O bilhete não foi abandono, foi um último ato de amor. O homem usou sua influência para garantir proteção, assistência jurídica e um recomeço para aquela família. Nada de holofotes, nada de anúncios, apenas decisões silenciosas que mudaram destinos. Alguns dias depois, Daniel já não chorava. Estava em um lugar seguro, aquecido, com comida, cuidado e esperança. Antes de se despedirem, ele abraçou o homem com força. "Obrigado por não ir embora", disse. O homem fechou os olhos. Naquele instante, ele entendeu que, apesar de todo o dinheiro, poder e sucesso, aquela havia sido a decisão mais importante da sua vida. Às vezes, não é o dinheiro que salva alguém, é a escolha de parar. Se essa história tocou você, deixe um like para que mais pessoas possam ouvi-la. Inscreva-se no canal para não perder outras histórias que mostram que ainda existe humanidade no mundo. E nos comentários, diga, você teria parado? Porque um dia alguém pode estar esperando e a sua decisão pode mudar tudo.